Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Olá, ouvintes! Estamos aqui para mais um Plantcast, o primeiro podcast de fisiologia e nutrição foliar de plantas do Brasil. Eu sou Felipe Pagani, sou gerente de produtos da linha Helper, a linha de adjuvantes da Compass Minerals. Hoje estamos aqui e eu vou ter o prazer em dividir a condução desse Plantcast com o meu amigo gerente de desenvolvimento de mercado, João Paulo Silveira. João, tudo bem? Olá, Pagani. Tudo bem, Pagani? É um prazer estar fazendo parte desse episódio do Plantcast. Cumprimento aí todos os nossos ouvintes e vamos lá. Show, João. Obrigado pela companhia de hoje aí. Bom, o tema de hoje, a gente vai navegar pelo universo da tecnologia de aplicação. E para a gente entender um pouco mais sobre essa técnica, convidamos o engenheiro agrônomo e consultor em tecnologia de aplicação, meu amigo Paulo Rosa. Paulo Rosa, tudo bem? Tudo bem, Pagani? João Paulo, estamos aí então para fazer esse nosso trabalho hoje, né, essa nossa conversa, e agradecer a Compass pelo convite de colocar em nossas mãos um assunto tão importante, que é a tecnologia de aplicação nas nossas lavouras e pomares e plantas perenes, né? Então, vamos ter uma boa conversa. Isso aí, Paulo. Eu, em nome da Compass, agradeço pela participação e também pela parceria e por dividir com a gente os ricos conhecimentos que você tem aí. Bom, conhecimentos que geramos juntos, né, Pagani? Essa estrada nossa aí. É isso aí. Passagem, né? É isso aí. A gente vai ter a oportunidade de conversar bastante aqui no dia de hoje. Paulo, então para a gente iniciar o nosso bate-papo aí, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco da sua origem, da família, de onde você é, e assim a gente conduz a nossa conversa. Então, Pagani, eu sou o Paulo Rosa, né? Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1993, filho de pequenos agricultores ali da região metropolitana de Porto Alegre, ali da Grande Porto Alegre, que abrange ali 27 municípios. E a gente tem a nossa origem aí na agricultura, né? O meu pai era produtor arrendatário, como a maior parte dos produtores da região ali. E a gente pendeu para agronomia, né? Nós temos uma universidade federal lá em Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu me formei em engenheiro agrônomo lá, e sempre o meu sonho foi ficar na agricultura, né? Então, a época que eu me formei ali foi bem naqueles períodos ali de plano Collor, né? E a agricultura não era o que é hoje, grande parte dos meus colegas aí viraram, na época trabalharam para financeiras, para parte de seguro, alguns fizeram concurso, mas eu sempre pensei aí em tocar fazenda, em trabalhar talvez numa cooperativa, e como a época era muito difícil, eu fui tocar lavoura com meu pai, nós fomos tocar lavoura, né? Eu fiquei aí quase 1 ano e meio tocando lavoura com ele, que eu gostava disso, e nesse intermeio aí de 1 ano e meio, surgiu uma oportunidade de bolsa, e eu fui para o Chile fazer um curso patrocinado pela FAO, uma espécie do que a gente chama hoje de mestrado profissional, não é? E eu com os professores aí de diversas universidades do mundo, basicamente quem coordenou esse curso foi a Politécnica de Madrid e a Universidade do Nebraska, basicamente para máquinas agrícolas e irrigação, né? São os 2 centros de referência no mundo hoje. Eu pude conviver um bom tempo com esses mestres lá, que são os mestres dos nossos livros de agronomia, e isso nos despertou fortemente a paixão pela mecanização agrícola, né? Aí eu voltando para o Brasil depois desse curso lá no Chile, na verdade foi um curso para consultor da FAO, né? Na área de mecanização agrícola. Eu voltei mexendo aí com coletadeira, com ajuste de coletadeira, e na época, isso idos de 1995, 96, o Senar, ele estava surgindo no Brasil. Eu fui convidado para, então, eu com 24 anos de idade, né, a integrar o quadro de instrutores do Senar, porque eu tinha uma grande experiência que vinha da lavoura, né, por mexer muito com trator, com coletadeira, com pulverizador, uma paixão nossa, era isso. Eu vim para essa área.
Então eu criei uma clientela ali na região arrozeira, que Porto Alegre, ela, ao redor de Porto Alegre, se eu pegar para um lado da Alagoa, a gente tem 300 mil hectares de arroz. Pega para o outro lado, ali Camaquã, em direção a Pelotas, nós temos mais uns 300 mil. Então, a gente está no meio de 600 mil hectares de arroz, né? Então, coletadeira tem muita, e eu fiquei prestando serviço pelo Senar. Algumas propriedades eu fazia consultoria, né? E, então, digamos assim, eu sempre fui consultor, porque eu já trazia de berço esse gosto pela mecânica, por mexer com máquina. Então, eu fiquei ali no Senar aí, como consultor aí, praticamente por 15 anos, né? No meio do caminho, como é que é a minha história para entrar em pulverização, não é? Então, lá no Senar, acontece ali pelos anos 2000, toda aquela questão ali da nova lei de agrotóxicos, a questão de embalagens vazias, discussões de NR31, não é? E eu fazia também parte do grupo de instrutores da ANDEF, na época, Associação Nacional de Defesa Vegetal, e a gente teve alguns mestres aí, como José Maria Fernandes dos Santos, do Instituto Biológico de São Paulo, e foi o cara que despertou em mim a questão da pulverização. Eu nunca me esqueço, o Zé Maria, um dos papas da aviação, ele junto com o Cristofoletti, eles tocaram a Fazenda Ipanema em Sorocaba há muito tempo. E tipo assim, cara, o Zé Maria ele andava que nem eu, com uma malinha pelo Brasil, dando treinamento de pulverização. E eu disse pro Zé Maria, eu quero ser que nem tu aí, cara. O meu sonho é conhecer o Brasil e andar o Brasil. E o Zé Maria, mas Paulo, eu vou começar a te ajudar. Hein? Começamos a fazer contatos, né? E aí, lógico, ele me puxou para pulverização. Nessa questão aí de trabalhar um pouco mais com pulverização, eu conheci um colega ali, o Nelson, e na época a Montana estava montando uma unidade em Fraiburgo voltada para turbina, pulverizadores, né? E o Nelson me conheceu lá dando um treinamento num pomar lá do Skill, lá em Vacaria, né? E o Nelson disse, eu preciso de ti na Montana, cara. Eu preciso de um cara que nem tu para rodar o Brasil. Não é para ser... Eu disse, cara, eu não quero ser empregado só disso aí. Não, a gente ajeita um contrato para ti aí e tal. Vamos começar a mandar. Quando eu vejo na próxima semana, o Nelson me bota numa roça de café em Minas, cara. Eu nunca tinha mexido com café. E ele disse, não, vai lá, vai lá dar um treinamento. E, cara, era nas... Nunca me esqueço, na fazenda Tudela Castelhana, lá eu até sou muito amigo do Diogo Tudela hoje, uma das melhores fazendas do Brasil, né? Eu disse, puxa, eu não conheço nada de café. Ele disse, não, faz o que tu faz no pulverizador para maçã, pensa tudo. Fui lá dar o treinamento para os caras, o que os caras disseram? Puxa vida, nunca fizemos um treinamento aqui na fazenda igual a esse, cara. Eu, sem conhecer nada de café. O que aconteceu? Não voltei mais para o sul. Fiquei rodando o Brasil aí. Né? Então aí... entra nessa história, começa a entrar a ferrugem asiática da soja, com tudo, em 2004, né? E aí foi a gota d'água para eu largar toda a parte aí de mecanização, né? Todo aquele conhecimento de coletadeira, de plantadeira que a gente tem ainda, mexe com isso, mas não se especializou mais tanto nisso. E foquei em pulverização, não é? Aí eu fiz depois mais uma pós-graduação em agricultura de precisão na Universidade de Santa Maria. E fiz o meu curso de engenharia de segurança do trabalho, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também. E, pessoal, nessa semana eu estou ontem eu acabei as aulas teóricas para coordenador de aviação agrícola no MAPA, no Ministério da Agricultura. No domingo eu estou fazendo a prova, domingo de manhã, né? A gente vai ter aula prática sábado, domingo eu faço a prova. Depois, né, eu e o Pagani temos uma jornada grande lá pela Bahia. Na volta eu devo receber o meu título de coordenador de aviação também. Então eu vou estar habilitado aí para trabalhar nas aviações agrícolas do Brasil inteiro, que é um outro... Poucos têm esse título, né? Então, enfim, a nossa vida de 2004 para cá foi só pulverização. Conhecimento nunca para, né, Paulo? Sempre investindo aí no desenvolvimento e no conhecimento. E eu garanto que nessa sua ida para Minas aí lá atrás, que você acabou de contar para a gente, você deve ter feito uma mala e tenho certeza que nessa mala o chimarrão foi junto, né? O chimarrão foi junto e a cuia ficou e a bomba sempre fica. Não, isso aí. O chimarrão anda junto, né? O chimarrão faz parte, tem que estar... faz parte da mala de trabalho. É isso aí. E agora Paulo. O violão também vai fazer parte. É isso aí. Excelente. Paulo, é isso aí. Então, você
brilhantemente aí contou o início da sua carreira, e era até uma questão que eu ia te fazer, que era como que você tinha iniciado sua carreira em tecnologia de aplicação. Você já se adiantou e contou para a gente. Então, você acumula aí anos de estudos e experiência, né? Que complementando com o estudo é o que diferencia, sem dúvida, um profissional e te torna o profissional brilhante, o consultor brilhante que você é. Então, dentro dessa sua experiência, Paulo, já trazendo um pouco para o universo da tecnologia de aplicação, eu queria que você falasse um pouco, nesses anos, o que você tem visto em relação ao nível da tecnologia de aplicação. Eu digo no questão da própria evolução da tecnologia de aplicação mesmo. O que você tem percebido? Viu, Felipe, assim, ó, o que eu te digo? Eu estou muito feliz essa semana aqui, que eu tô rodando aqui no Rio Grande do Sul, dentro do programa ali, o AgroService da Bayer, né? Eu tenho na verdade, as duas empresas aí hoje, eu tenho uma afinidade muito grande, que é 90% do meu trabalho, fazer parte aí do time de consultores da Compass e do time de consultores da Bayer, né? Então, pensar que duas empresas, assim, que nem eu falo, uma empresa excelente em químicos e uma empresa mais que excepcional na parte de nutrição, não é? E a Compass, confiar num trabalho como o da gente. E o que eu vejo? Estamos visitando aqui uns produtores que a gente atendeu lá no iniciozinho do trabalho de consultoria, né? E o que a gente vê, cara? Os caras evoluíram para o capricho na aplicação. O que eu vejo, assim, na questão de controle de doenças, eu vejo, assim, que o pessoal hoje, aquilo que eu sempre bato no meu treinamento, o elemento humano, ele é o fundamental para fazer o nosso processo andar. Então, assim, a gente tem altíssima tecnologia em pulverizador, tá? Nós temos pulverizadores aí hoje nós temos pulverizador com computador de vazão, temos piloto automático, né? Temos aí corte bico a bico, né? Tem uma série de tecnologia. Mas é que sempre eu digo, se a cabeça que está ali em cima, ela não está pronta para usar essa tecnologia, o nosso trabalho sai atravessado. Porque a tecnologia de aplicação, o que é? O objetivo é a gente produzir gotas que vão flutuar em cima da nossa lavoura e vão chegar num alvo, né? Então, o que eu te diria, Pagani, assim, a grande evolução que teve foi o quê? Eu, lá nos meus idos de 1994, eu não tinha um bom anemômetro para medir o vento, né? Era muito caro. Então, a gente importou um anemômetro dos Estados Unidos, lá para Montana. Cara, pagamos coisa de $1.000, $1.500. Hoje, tu vai aí, com $100, tu compra um excelente anemômetro para te medir temperatura, umidade relativa, né? E velocidade do vento. Quer dizer, a pulverização, na verdade, ela é a quebra da gota e essa gota tem que flutuar dentro de uma condição boa. E a grande evolução, Pagani, o grande trabalho que eu vejo, inclusive até nas visitas da Compass, quando a gente retorna em clientes, é o fato da gente ter capacitado uma pessoa, essa pessoa entende isso aí, ela busca os instrumentos básicos, começa a avaliar as condições climáticas, ela sabe interpretar um manômetro, né, porque a pressão ela é importante para a gente ter um rompimento de gota com homogeneidade, né? E uma outra questão hoje que a gente vê é a entrada da química fina, né, e a entrada dos polímeros para corrigir alguns erros que nós temos na formação dessa gota. Então, a gente ter todo esse entendimento do processo e a pessoa fazendo esse trabalho corretamente. Então, eu te diria assim, a formação de gota que nós temos hoje, o princípio hidráulico, é o mesmo que nós tínhamos há 50 anos atrás. As nossas máquinas estão automáticas, estão maiores, estão mais rápidas, estão mais confortáveis, mas o processo é o mesmo. E, assim, essa correção, assim, essa evolução do bico, assim, que faz uma gota homogênea, a gente não tem. Então, eu diria, assim, que a questão da gente entender, melhorar a cauda, diminuir o atrito do bico da água com o bico para formar uma gota mais homogênea e a entrada da química fina, isso é uma coisa que é um desafio grande para nós, para entender até onde a gente chega com isso, né?
Paulo, você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, então, eu acho que o nível tecnológico das nossas máquinas, falando do Brasil, né, elas estão num nível favorável para a gente tem acesso Só que assim, o processo de rompimento de gota, vamos dizer, o bico que a gente usa hoje é o cone vazio que se utilizava na década de 50, é o mesmo. O mesmo Sim. bico que tem um difusor, gira água dentro, coloca pressão, forma gota, né? O bico-leque é o mesmo leque que se tinha na década de 30. Então, assim dizer que basicamente que a gente usa mais leque, cone vazio. Então, assim, digamos assim, da gente ter um bico assim muito excepcional, diferente, a gente não tem, tá? Não temos isso. O nosso processo de rompimento de gota ele é o mesmo. E a gente tem, assim, desuniformidade e uma das coisas, a entrada de polímeros nos ajuda muito a corrigir isso, né? Eu acho que é um mercado que a gente precisa explorar, que a gente precisa trabalhar e entender mais. A gente já entende bastante. Então, isso é uma coisa que precisa. Perfeito? Perfeito. E para acompanhar esse nível de tecnologia e maquinário que a gente tem hoje acessível, né? A gente consegue encontrar no mercado, a gente precisa associar o conhecimento, né, Paulo? Conhecimento, eu digo, não adianta eu colocar um polímero, colocar alguma coisa, ou eu entregar para o cara lá uma máquina com um GPS ultra avançado, se o cara não tem capacitação para isso. Então, eu vejo a grande dificuldade na tecnologia de aplicação, é o elemento que está ali em cima, né? A capacitação dele, e o próprio conhecimento também do agrônomo que está comandando esse cara, que está passando a recomendação, ele precisa ter esse encontro com alguém que seja especialista, que entenda, interprete e recomende as coisas certas, né? Paulo Rosa, então assim, com a tua experiência, eu acho que você colocou muito bem para nós agora no início da nossa fala aqui, nosso bate-papo, que um dos grandes desafios, das grandes cuidados que nós temos que ter é em capacitar as pessoas. Quando a gente vai para a máquina, Paulo, assim, ao longo da tua experiência, tua jornada aí de anos de trabalho com tecnologia de aplicação, qual que é o principal problema que a gente observa quando a gente vai trabalhar com a máquina, Paulo, em si? Quais são quais são os principais problemas que a gente observa, até para que nosso ouvinte ele preste atenção lá no pulverizador que ele tem em casa? Eu gostaria de ouvir um pouco de você em relação a isso, Paulo. João, assim, uma coisa assim que a gente ouve muito, não adianta eu comprar uma máquina, porque o que acontece? Tu compra uma máquina super automática, achando que tu vai colocar um cara lá em cima e vai executar aquilo lá sem pensar e sem analisar. Então, a grande ilusão que a gente tem é que toda essa tecnologia embarcada, GPS, sinal corrigido, porte bico a bico, isso aí vai substituir um entendimento e uma série de avaliações e revisões da máquina, né? Então, eu vou te citar um caso, João, assim, bem simples e bem claro. As nossas máquinas hoje, as nossas máquinas mais modernas, elas medem a vazão do total de uma barra de 60 bicos. Ela não mede a vazão individual de um bico, de outro bico, tá? Se por um acaso, por um erro de preparo de cauda lá, ou por um erro de filtragem, ou por um erro de um filtro ali que não está bem inspecionado, que ele está frouxo na carcaça, eu passar ali uma pedrinha pode ser ali de mancozebe, com mais do que 700 micra, aquela pedrinha vai trancar num bico lá no meio, tá? E aquele bico do meio, ele é responsável por uma faixa de 50 centímetros na minha lavoura. Então, tu imagina eu com uma máquina ali, trabalhando aí 4, 5 horas, 6 horas por dia, a 15, 20 km por hora, 20 mil metros por hora, multiplica por 50 centímetros, e aí naquele ponto ali, o cara reduziu, por exemplo, a dose de um produto em 40%. Pronto, ali está o ponto que a tua praga vai migrar e vai ser o teu ponto de resistência. Isso aí, muitas vezes, pode fazer com que tu perca residual de um produto e tu volte a aplicar. E isso aí nenhum checklist automático de máquina me mostra. Isso aí precisa que eu faça, que o cara que trabalha naquela máquina, ele, depois de encerrar o trabalho, depois de encerrar 1, 2 dias de trabalho, fazer 10 aplicações, ele pare essa máquina, faça a limpeza de todo o sistema, porque precisa,
A gente sabe que as nossas caudas são complicadas, são difíceis. Faça a limpeza de todos os bicos, de toda a barra, e depois tem uma metodologia para avaliar rapidamente isso aí e corrigir esses problemas de desuniformidade. Porque até hoje, nós não temos nenhum equipamento no mercado que faça isso automático, João. Então, é um exemplo que eu cito, né? E aquilo que a gente faz a campo, que a gente, quando anda com os técnicos de vocês e quando a gente treina, vocês capacita e faz uma visita com o agricultor, a gente bate forte nesse ponto, como um dos 3 pontos principais e um ponto-chave. Então, a grande questão que eu sempre digo para a turma, nós temos medo na agricultura de ser engenheiros e de ser técnicos. Engenheiro quem é? Engenheiro é um cara que constrói uma coisa a partir de conceitos. Ele coloca esses conceitos na prática e coloca ele em prática. Por exemplo, eu como engenheiro, eu quero uniformidade na máquina que eu estou distribuindo. O técnico, que é o operador, que vai receber um conhecimento técnico, ele tem que ter um procedimento de avaliação para manter essa máquina trabalhando homogênea. Senão, o que acontece? Isso aí joga fora todo um grande investimento hoje da parte de químicos, que ele está andando na lavoura de soja ao redor de 33%, 34% do custo total. Então, é uma coisa muito séria isso aí. Legal, Paulo. Realmente é algo bem interessante que você colocou aí. E aí a gente vê a importância, né, Paulo, da utilização de um bom adjuvante nesse quesito, né? Desde do preparo da água, emulsificação, até mesmo da calda que vai ser utilizante, até mesmo da qualidade dos produtos utilizados, né? Com certeza isso impacta na qualidade final da aplicação. Bem em cima disso aí que tu falou, João, eu vou te citar uma passagem de um grande amigo nosso aí, que partiu há pouco tempo, né? Que foi o Dirceu Gassin. Quando eu conheci ele há 15 anos atrás, o que ele dizia? O pessoal pensava em tratar semente ainda, sabe, de soja. Ele duvidava. O Dirceu dizia, pessoal, nós não temos dúvida que precisa tratar semente. O fungo está pegando a fítium, a fitóftora. Pessoal, nós temos que tratar. Agora, nós só precisamos definir qual tratamento a gente vai fazer. E hoje, em todo treinamento meu, eu estou citando essa passagem, porque o Dirceu é um cara que a gente precisa lembrar ele. Ele foi um cara assim, que trouxe para nós o sentido de ser engenheiro agrônomo, de fazer um trabalho bem feito, de caprichar. Eu não duvido hoje de que tenha que se utilizar um adjuvante. Agora, eu tenho que saber qual que eu vou usar e para que eu vou usar. Porque não adianta eu comprar um adjuvante só por comprar, bem como o João falou. Pessoal, primeira coisa, a gente precisa usar e o custo dele é baixo. Hoje, um bom adjuvante, a gente encontra adjuvante no mercado a R$ 4, R$ 5 o hectare, tá? A nossa calda hoje, a gente está fazendo conta aqui em Santo Cristo, uma calda hoje, das 3 ou 4 que a gente tem que fazer fungicida de soja, ela está em R$ 220 o hectare. Então, eu investi R$ 4, R$ 5 no hectare num produto que vai me entregar alguma coisa, é muito, isso aí, cara, é 2,5% do custo da calda. De cara, o que eu vou te falar, João? Um bom adjuvante que me dê viscosidade na minha calda, porque, na verdade, o problema da água é o seguinte, a água normal e as nossas caldas normais, ela tem um coeficiente de atrito com a saída do bico muito grande. Então, o que acontece? Isso aí faz com que o rompimento de gota seja heterogêneo. E tipo assim, ó, nas melhores situações de pressão aí hoje, trabalhando com bico cônio, trabalhando com bico leque, que é o que realmente domina o mercado e vai ser difícil mudar isso, a gente tem de 5 a 30% de potencial de risco de deriva. O que é potencial de risco de deriva? São gotículas minúsculas que rompem pelo atrito da cauda com a borda da ponta de pulverização e que um bom adjuvante que me dá, os adjuvantes vão me dar grau de viscosidade maior ou menor para a nossa calda, isso tem que ser provado em campo, né? Então, se eu conseguir aumentar a viscosidade dessa minha calda com um produto tratando a água, eu consigo reduzir esse potencial de deriva, a gente prova isso a campo, em até 18%, 20%. Quer dizer, olha o ganho que eu tenho em produto que eu perderia, que a gente perde por evaporação, isso é normal, e que a gente ganha com isso aí. A gente prova, a gente pode mostrar isso a campo fácil, né? E a outra coisa que eu bato forte no adjuvante, por que ele entra e inicia a nossa calda? Nós temos adjuvantes aí, hoje no mercado, que são excelentes dispersantes químicos, né? Eu sempre carrego comigo sulfato de cobre, para testar adjuvante a campo. Hoje mesmo à tarde aqui, esse adjuvante é bom, eu tinha ali o meu vidrinho de sulfato de cobre,
e o meu vidrinho de óleo bruto de soja. Um bom adjuvante para provar para mim que ele é um bom emulsificante de calda, como tu falou, para ter uma calda mais homogênea, ele tem que dissolver óleos, ele tem que, na verdade, emulsificar óleo, porque o óleo não mistura com água, né? Então eu te falo assim, João, um adjuvante que me dê viscosidade na calda, tá? Para homogeneizar a formação de gota, reduzindo o atrito. Me dê uma boa emulsificação, tá? Me dê uma boa dispersão, uma melhoria na umectação da folha e me ajude na espuma, cara, eu investi aí 5, 6 reais numa calda que hoje custa 200, 250. O pessoal que trabalha aqui, controla mofo branco, chega a ser até 350 reais uma calda. Não é nada de absurdo, mas ele tem que provar para o que ele veio. Legal, Paulo. Bom, é o que eu sempre gosto nas andanças aí, eu sempre gosto de conversar com o pessoal e tentar conscientizar, né? Até trazendo esse raciocínio para os nossos ouvintes aí. O adjuvante, ao meu ver, ele é um elemento do sistema de pulverização, né? Tanto quanto uma boa máquina calibrada, uma boa uniformidade das pontas de pulverização, uma escolha correta da ponta de pulverização, tanto quanto bons produtos e também com o adjuvante complementando aí a pulverização, a qualidade da pulverização. A gente sabe do tamanho da sua experiência aí a campo, né? Eu queria que você comentasse um pouco para os ouvintes aí sobre as suas experiências em diferentes culturas, porque a gente está acostumado a ouvir da soja, café, que são, enfim, diversas culturas importantes que a gente tem no Brasil, mas eu acho que cabe aqui, né, um espaço para a gente conhecer, navegar em novas experiências também. Eu sei que você tem experiência de pulverização em outros países. Eu me recordo quando você foi para a República Dominicana visitar clientes lá. Enfim, eu queria que você me falasse um pouco dessas suas experiências em outros países, em outras culturas. Então, Pagani, voltando ao assunto, na questão das perenes, né? Quando a gente fez esse trabalho com a Montana, foi montada ali em Fraiburgo uma divisão para produzir turbinas, fora da questão da soja, porque assim, a pulverização de cereais ela é muito simples, ela é muito fácil para mim, porque justamente eu comecei na Montana desenvolvendo o trabalho de campo com máquinas que tinham grupamentos de ar, os turbopulverizadores. Eu digo para a turma que é a máquina mais difícil da gente ajustar na agricultura. Por quê? Porque eu tenho que jogar uma gota, ela tem que chegar no topo de uma planta, tem que chegar na base, tem que chegar no centro e às vezes chegar no tronco, né? Então eu trabalho com uma planta de 3 dimensões. E isso faz com que a gente tenha um entendimento muito grande da questão de grupamentos de ar, não é? Inclusive o João Paulo, quando a gente rodou São Paulo, na época ele era CDT lá em São Paulo, da Compass, né, na época, a gente encontrava grande parte daqueles grandes grupos, grandes consultores, o pessoal não sabia e a máquina era para trocar o ar da copa da planta e a gota chegar, flutuar e depositar. E que existia um valor de metro cúbico por hora produzido pela máquina e deveria estar ajustado com a velocidade, com a quantidade de metro cúbico interna da planta. E se faltasse, alguns pontos não chegaria gota, né? Então, uma coisa assim, para mim, bastante simples mesmo. O pessoal nunca se percebia disso. E a questão de variação, ajuste de velocidade, né? Nos leva, assim, para particularidades diferentes, né? E com essa ideia aí de começar a andar, eu comecei andando no café, dali um pouco o pessoal do mamão começou a chamar e o pessoal do coco chamou, né? Então, olha o desafio. Eu pegar um coqueiro com 23 metros de altura, estou com uma maquininha de 1,40 m e fazer entrar gota lá no cacho de coco, lá em cima, né, que tem um ácaro, o acéria, e se a gente controlar o ácaro nesse coco aí, um pé de coco passa de 30 a 40 cocos por ano para 250 a 300 cocos por ano. Olha que notícia, que maravilha, e os benefícios que uma tecnologia de aplicação traz para a gente, né? Então, nessa questão aí da coca, a gente desenvolveu aí o primeiro pulverizador de coco do mundo, né? E na época isso abriu as portas da América Latina para a gente, e
aí a gente fazia em México, República Dominicana, Peru, Chile, Equador. Então, isso aí fez com que a gente rodasse. Depois do período logo que eu parei com essa consultoria com a Montana, eu iniciei a consultoria com a Bayer, em seguida com a Compass, né? O meu diretor lá, ele montou uma importadora de máquinas para a América Latina, a gente seguiu rodando a América Latina, né? Nós paramos agora devido à pandemia, né? Minha última viagem foi em fevereiro, né? Mas o que eu digo é o seguinte, assim, ó, na questão da fruticultura, tá? Nós temos muito conhecimento, muita coisa para gerar. A gente precisa capacitar muita gente porque as perdas são enormes. As perdas são enormes e é interessante, assim, o grau de necessidade que a gente precisa fazer de treinamento de operadores, que esse é o grande detalhe que a gente observa em quase todas as propriedades que a gente visita, né, e faz trabalhos. Mas, enfim, esse trabalho aí nos deu, assim, um grande conhecimento, né, Pagani, e uma grande interpretação, assim, de vários fatores, e sempre o fato da gente estar procurando, analisando, avaliando, fazendo experiências, modificando, nos traz, assim, muita informação para a discussão. Então, isso é extremamente importante. E agora, recentemente, eu fui convidado pelo pessoal da Albus, francesa, aí, o pessoal da Albus adquiriu uma empresa no Brasil de pontas, né? A gente deve retomar um trabalho forte de desenvolvimento de pontas para fruticultura na América Latina, de novo, com essas culturas aí, coco, mamão. Lá no Chile, a gente trabalhou até com aquela avelã, que vai para o Ferrero Rocher, né? Trabalha com nozes, então, enfim, essas culturas, assim, as mais diversas, né? E, com certeza, cada uma tem a sua particularidade. Esse é o detalhe. Paulo, então a gente conversou um pouco aqui sobre o passado, os desafios, presente também, né? Os desafios que a gente encontra na tecnologia no presente. Gostaria de ouvir um pouquinho de você, Paulo. Como que será a tecnologia de aplicação no futuro? Um pouco da sua visão em relação a isso. João Paulo, a gente tem aí os drones chegando aí, tá? Inclusive, assim, eu vou comentar contigo. Eu estou fazendo o curso de coordenador de aviação, porque num primeiro momento eu vi que o drone, por exemplo, avaliando o drone, ele tem uma excelente, inclusive o Pagani participou com a gente, ele tem uma capacidade de aplicação muito boa, localizada, né, um negócio automático, não entra gente lá dentro, ele tem inclusive recarga automática, mas o problema que a gente vê hoje é o custo da tecnologia, né? E agora a gente estudando mais a fundo, a gente vê que drone está no mesmo impasse do carro elétrico. Por exemplo, o carro elétrico está aí, ó. A Tesla aí tem carros velozes, esportivos, mas nós estamos num impasse muito grande, que é o que é? É o custo das baterias. E a necessidade de recarga e a capacidade de energia que exige um drone. Então, a tecnologia ficou muito cara. Então, mas, assim, em termos de futuro, eu vislumbro aí que talvez, com tecnologia nova de bateria, a gente tenha a nossa pulverização migrando da terrestre para a aérea, principalmente porque os pequenos vão conseguir entrar na aérea em lugares mais complicados, tá? Eu vejo também, assim, um avanço muito grande da pulverização aérea em regiões de abertura aí, e que eu tenho terreno plano, terreno muito longo. Por quê? O avião agrícola ele é muito ágil, tá? Aqueles problemas que a gente tem com cauda no nosso pulverizador terrestre, de ficar 1 hora e meia, a cauda começar a separar, no avião agrícola a gente não tem. Porque um avião sai dali, vai lá, faz 30, 40 hectares em 20, 25 minutos, e a nossa cauda não dá tempo de separar. Então eu vejo assim, eu tenho dados aí do nosso curso, né? A aviação, ela hoje está com 2.400 aeronaves no Brasil, 2.300 e pouco, e ela cresce de 7% a 10% ao ano. Tá? Então, isso aí, em 8 anos, a gente vai ter 4.800 aeronaves. Tá? Não cresceu mais por causa de prazo de entrega. Eu vejo, assim, muito migrando para a aérea, né? E cada vez mais a gente saindo do terrestre. A hora que resolver questão de bateria de drone e custo, eu acho que o terrestre vai reduzir bastante, tá? Outra questão hoje que a gente tem nesse prazo, nesse momento, tem 2 empresas aí no mercado, na verdade a Jacto também já está desenvolvendo, mas assim, hoje que tem a Raven, ela tem uma tecnologia chamada Hawkeye. O que é o Hawkeye? É um sistema PWM,
ele controla a pressão lá na saída do bico individualmente. Então, por exemplo, eu dimensiono um bico para trabalhar a 20 km por hora, mas eu não preciso trabalhar a 20 km por hora. Eu posso trabalhar a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, conforme o meu terreno permite para o meu pulverizador, né? E o Hawkeye é um sistema tão inteligente que ele mantém a pressão e o DMV homogêneo do início ao fim da tua pulverização. Tu anda de 8 a 20, né, que é o limite do bico. E a gota sempre do mesmo tamanho. Eu fiquei impressionado numa imersão que eu fiz com eles agora de 3 dias durante a quarentena. A gente pegou uma máquina dessa, um protótipo que veio, foi instalado aqui em Palmeiras das Missões. Eu fiquei impressionado, porque simplesmente eu colocava o papel sensível a 8 por hora e botava 20 com a máquina lá igual, cobertura de gota, porque tem um registrinho controlando a saída do bico. E a John Deere também já está com o sistema Exact Apply, né? E a Jacto está vindo com algum sistema agora desse. O pessoal já viu em feira, a Jacto desenvolveu o sistema nacional desse aí também. Eu vejo assim que no universo de 2 anos, 2 anos e meio, todas as nossas máquinas vão ter PWM no controle de bico, tá? Então eu diria que basicamente assim são as tecnologias que a gente vê. Na formação de novos bicos, novos tipos, nós temos um bico que é centrífugo hoje, que é o cone, centrifugação, e um bico de spray que é o leque. Então, não vejo, assim, o universo de ter novos bicos. Então, é nesse ponto que eu enxergo, assim, a entrada da nossa pulverização. Porque GPS nós já estamos muito bem, máquinas com suspensão ativa, pneumática, sensor de barra, isso aí nós já estamos muito bem nessa questão de infraestrutura. Eu vejo esses pontos aí que eu coloquei como de pronto uso, e é o panorama geral. Ô Paulo, a gente teve riquíssimas discussões aí, você compartilhou muita coisa legal com a gente, mas infelizmente a gente tem que encaminhar aí para o final. Então, gostaria de te pedir para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Certo, Pagani. Pagani e João Paulo, obrigado aí pelo convite, obrigado da Compass aí por confiar na gente para esse trabalho, para esse bate-papo. Primeira mensagem, pessoal, vamos capacitar o nosso operador, vamos capacitar o nosso preparador de cauda, vamos capacitar o nosso tratorista, vamos trazer gente na propriedade para discutir, para trocar informação, isso é importante, tá? Porque se a gente não discutir e não avaliar e não fazer o planejamento, a gente não vai ter um bom trabalho. Vamos cuidar temperatura, umidade e vento, vamos procurar entender quais são as pontas que a gente tem na nossa máquina, se essas pontas estão adequadas para o tipo de aplicação que eu quero fazer, seja um herbicida hormonal, um herbicida que vai causar risco de deriva, ou seja um fungicida que eu preciso penetrar na folhagem e dar cobertura, né? Ou um herbicida de contato, ou um herbicida pré-emergente. Assim, não é nada complicado, isso aí com 1 ou 2 pontas a gente faz tudo, só a gente precisa ter um entendimento certo, tá? Vamos assim, buscar parcerias aí, pessoas que vão visitar a nossa propriedade, que nos tragam conhecimento, que nos ajudem, porque a gente precisa discutir e trocar informação. Vamos revisar a nossa máquina, não vamos trabalhar com filtro frouxo, com malha errada, vamos revisar a agitação do nosso pulverizador, e vamos verificar a pressão de trabalho, vamos verificar a uniformidade de distribuição, enfim, vamos caprichar com a nossa aplicação, porque a gente vai economizar, a gente vai ter um melhor resultado, tá? E nós vamos ter um trabalho de primeira qualidade. Pessoal, na questão de polímeros, na questão de adjuvantes, vamos procurar trazer empresas para dentro da nossa propriedade que nos dão suporte técnico, que eu consiga falar, que eu consiga trocar ideia, alguém que nos acrescente, porque a gente está cansado de empresas que vendem milagre. E milagre a gente não vende. Adjuvante, polímero é uma coisa séria, é uma coisa que modifica a nossa cauda e ela tem que nos modificar para nos trazer resultado, tá? Pessoal, obrigado. E estamos à disposição para seguir mais conversas. Eu que gostaria de agradecer pela sua participação. Para mim, realmente foi um prazer muito grande
poder conduzir o Plantcast com você. Você, durante o Plantcast aqui, você comentou sobre a evolução tecnológica das máquinas e sobre o desafio que é o conhecimento, né? O conhecimento é um dos maiores gargalos que a gente tem. E eu me lembro bem que no início, quando eu comecei aí a entender, a navegar no mercado de tecnologia de aplicação, você, com todo o seu conhecimento e a sua generosidade em compartilhar esse conhecimento, abriu as portas e todo mundo que te conhece sabe da generosidade que você tem em compartilhar seu conhecimento, e isso faz a diferença no mercado. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença no Plantcast e também agradecer por todo o conhecimento compartilhado. Agradeço também a presença do João Paulo Silveira e a você, ouvinte, que esteve aí nos acompanhando, nos ouvindo, e gostaria de convidá-los a acompanhar os nossos podcasts, os próximos episódios que estão por vir, em todas as plataformas de podcasts. Muito obrigado e um grande abraço. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.